Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ser do Braga, o podcast do Sporting Clube do Braga, em que de alguma forma, a brincar, mas com muita coisa séria pelo meio, damos a conhecer aos sócios e simpatizantes do universo deste clube que é o melhor do mundo. O nosso clube é sempre o melhor do mundo. Eu já olhei para o convidado, mas vocês não sabem quem é ainda. Em que levamos até vocês, como eu estava a dizer, um bocadinho mais da vida privada e até de algumas inconfidências dos nossos convidados. E o convidado de hoje tem, além de ser uma grande figura do clube, tem o privilégio de trabalhar num tipo de local onde as pessoas normalmente gostariam de viver toda a vida, que é a praia. Deem as vossas boas-vindas ao nosso grande capitão, o fantástico Bruno Torres, connosco aqui esta tarde. Muito obrigado, é um prazer. Agora deu para perceber que não havia ninguém. Está ali um gajo. Estão a ver? Mas pronto, falta-nos quórum para ter público. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui. É uma honra enorme, é um prazer conhecer-te. E olha que eu nem sempre digo que é um prazer, a maior parte das vezes digo que é um gosto. Quero que estejas aqui completamente à vontade e vamos começar por falar um bocadinho de ti. É aquela coisa, pronto, que é mais ou menos tradicional. Naturalmente que se fosse uma figura da equipa sénior do futebol de 11, haveria mais conhecimento sobre quem é o Bruno Torres, com o palmarés que tu tens, com a importância que tens no clube. Como não é esse o caso, as outras modalidades ainda são um bocadinho parentes pobres, não nos títulos, mas na forma como os adeptos veem as modalidades. Portanto, fala-nos, nasceste na Póvoa, és poveiro, certo? Póvoa de Varzim. Sim, eu sou poveiro. Sim. Sou poveiro. Toda a minha vida vivi na Póvoa. Nascido e criado na Póvoa, ou quase. Muito bem. Eu acho que aí tem rasteira já. Não tem nenhuma rasteira. A parte das brincadeiras vem mais tarde. Relaxa, eu aviso-te antecipadamente. Estou tranquilo. Eu prego partidas, mas normalmente aviso primeiro. Exato, não, poveiro com muito orgulho. Claro. Com muito orgulho e um prazer enorme viver numa cidade fantástica. Que me permite, ou que me permitiu e ainda permite ser aquilo que sou hoje. Vivo ao pé da praia, desde muito cedo me habituei a meter o pezinho na areia e o que acabou por acontecer ao longo de toda a minha carreira é muito fruto disso. Portanto, o facto de tu viveres e teres nascido numa terra que está virada para o mar, não é? Porque há cidades à beira-mar neste país que não estão viradas para o mar, estão de costas para a parte... aliás, isso aconteceu em Lisboa durante muitos anos, naquela parte onde era a Expo, não é? Não era para o mar, era para o rio, mas pronto. Mas a zona junto à água não era a Póvoa, não. A Póvoa é uma cidade que cresceu completamente virada para o mar. Tu tens 41 anos, portanto... acompanhaste uma parte deste processo de crescimento da tua terra, da construção dos prédios enormes. Sim. Ainda te lembras como é que era a Póvoa da tua infância? Provavelmente muito mais... Vagas memórias. Memórias. Por acaso... numa cidade junto ao mar é natural que sejam vagas. Exatamente, e boas vagas. Eu prometo que vou melhorar este tipo de trocadilhos. Não, nesse campo, aquilo que me recordo mais é a mudança que foi havendo ao longo dos anos na praia. O que é muito natural. O desaparecimento do areal? O desaparecimento do areal, a mudança de toda a estrutura balnear, digamos assim, é algo que me ficou bem gravado na memória, porque eu passava grande parte do meu dia ali. E então fui constatando tudo isso e foi-me ficando gravado na memória. Então tu eras um daqueles meninos que iam para a praia diariamente, mesmo no Sim. inverno, havendo bom tempo, aproveitavam para... Exato, jogavam a bola na praia já sempre, na altura? Sempre. Ainda antes de o futebol de praia ser uma coisa, ser algo relevante. Eu tenho... Mesmo quando o futebol de praia começou a existir e a ter algum mediatismo, na altura dos mundialitos, na Figueira da Foz, Sim. eu já jogava futebol praia, já participava em torneios de futebol praia aqui na Zona Norte, chegávamos a ir ao Norte de Espanha e então desde muito cedo, desde o início, acompanhava os mundialitos na televisão e era sempre aquele sonho de miúdo, poder vir a jogar. Nunca pensei que fosse acontecer, porque também desde muito cedo sempre foi passada a informação de que a seleção era constituída basicamente por um grupo de atletas do Sul, que se juntavam
e representavam o país, nem era a federação na altura, era o país. Era quase uma coutada privada, não é? Era quase isso, era quase isso. Depois começou-se a propagar um bocadinho para os lados da Nazaré e da Figueira da Foz, com alguns atletas desses dois locais. Mas a verdade é que depois, no primeiro momento em que a Federação pegou no futebol de praia e fez uma convocatória, eu tive a felicidade de estar logo presente na primeira. Muito e pronto, bem. e desde aí foi só somar É giro falares dos Mundialitos da Figueira da Foz, porque eu lembro há muitos anos a França chegou a ter na sua equipa o Eric Cantona, ele depois de deixar o futebol, não é? O Manchester. Exato. Chegou a jogar e eu lembro uma vez de ter passado na Figueira com um amigo que estava a decorrer o Mundialito e ele estava a jantar naquele hotel, pá, que fica virado para o mar e que tem a sala de jantar mesmo à face da estrada, e o gajo estava a jantar à nossa frente, nós ficamos despecados, e o gajo foi muito simpático, disse olá, disse adeus. Portanto, a desfazer um bocadinho a imagem que tu tinhas de um gajo inacessível e Exato. pronto, e provavelmente muitas vezes aquilo também era a imagem de marca dele que ele gostava de fazer passar. Era um dos teus ídolos, ou melhor, a minha pergunta ia nesse sentido, mas antes de haver futebol de praia, tinhas ídolos no futebol de 11, gajos que te marcavam, que sempre gostaste mais de um malabarista, estilo um Messi, Não, olha, eu Maradona. Eu fiz formação de futebol de 11 no Pois, Varginho. te fizeste as escolas. E a maior parte da minha formação, a minha posição era de meio campo defensivo, o chamado trinco. Um trinco, muito bem. Que de vez em quando fazia de central e pronto. Nunca tive assim nenhum ídolo no futebol, sou-te muito sincero, nunca tive. Obviamente que admirava uma série de jogadores, desde o Ronaldo Fenómeno, por aí fora. Agora lembro-me, por exemplo, de um jogador que eu gostava muito, que jogava na minha posição, que era um jogador com muita classe, e que me recordo de, em determinada altura da minha adolescência, eu falar muito nele e gostar dele, que era o Redondo, da Argentina. Sim, o Fernando Redondo jogou no Real Madrid. Agora, fazendo-me pergunta assim, de repente é o primeiro jogador que me vem à cabeça de um possível, se calhar, ídolo que eu pudesse ter. Eu ainda pensei que não era tão ídolo quanto isso. Claro, eu ainda pensei que me fosses responder com essa velha glória do Vitória Sport Clube, que era o Alberto Torres. Não sei se te diz alguma coisa, mas ainda pensei que fosses dizer que era uma referência para ti também. Não, nunca foi referência porque eu nunca vi o meu pai jogar. Ok. Eu tenho uma pequena memória, muito vaga mesmo, de eu ser muito pequeno e estar atrás da baliza sul do estádio do Varzim, que na altura ainda não tinha bancada, numa altura em que o meu pai ainda era jogador. Ou se não era jogador, já era treinador. Porque eu tenho a ideia que o meu pai terminou a carreira dele em 79, ainda não era nascido, acho eu. E ele depois passou a ser treinador também do Varzim. Okay. Eu tenho uma vaga memória desse momento, mas não me recordo se ele estava a jogar ou a treinar, ou seja, nunca o vi jogar, nem sequer. Pois, eu essa informação não tinha. O que eu sei do meu pai é daquilo que eu ouço de muita gente. Okay. E da grande dupla que ele fez no Varzinho durante vários anos com o Washington. Ok. Que um matava, um batia, o outro matava. Sim, era daquelas duplas temíveis, não é? Pelos adversários. Exatamente. Então, e nessa tua infância, juventude na Póvoa, é óbvio que a paixão pelo futebol posso retirá-la das tuas palavras, que estava aí, era quase inata, não é? Nasceste quase com os pés na areia, como se costuma dizer. Mas houve outras paixões? Houve alguma? Eu faço sempre esta pergunta porque é giro vermos a diferença que há entre os convidados, daqueles que foi sempre aquilo, nunca quiseram outra coisa, e aqueles que o desporto ou a arte que praticam, seja em que modalidade for, veio mais tarde, ou por um acaso, ou por uma questão familiar. Tu quiseste ser outra coisa qualquer. Eu há bocado off-record estava a dizer ao Bruno que ele, tanto em campo como agora a conhecê-lo pessoalmente, tem muito a ver também com a barba, me faz lembrar qualquer um daqueles guerreiros de Esparta, estão a ver, do 300 ou uma coisa do género. Alguma vez quiseste ser outra coisa completamente fora disso? Ator, músico? Não. Assim, eu já quis ser... Croupier no casino? Tudo se resume a isto. Eu vivi toda a minha infância e toda a minha adolescência acompanhando a carreira de treinador do meu pai. Ok. E senti na pele as dificuldades que ele sentia nesse mundo, no mundo do futebol. Principalmente naquela altura em que, mesmo treinando equipas da Primeira Liga ou jogando na Primeira Liga, não se tinha o retorno financeiro que se tem hoje em dia. Claro. Então eu acompanhei desde muito cedo todas e vivi todas essas dificuldades. E apesar de eu, desde muito cedo, jogar futebol na formação do Varzim
e ficar apaixonado pela bola, independentemente dela de ser jogada no pelado, na relva ou na areia. E eu sempre deixei bem claro para mim mesmo que eu não iria querer ser jogador de futebol, que eu iria querer fazer faculdade, tirar um curso, me formar, porque o meu subconsciente me dizia que eu não queria passar pelo que o meu pai passou. E então eu estudei. Sim, concluíste a licenciatura em Educação Física no Exato. ISMAI, que é uma escola que eu prezo muito. Tinha muitos amigos na comissão de praxe quando eu andava em Ciências. Eu lembro-me de um que chegou a ser Dux, que era o Chico. Não sei se tu ainda foste praxado pelo Chico. Ou se andaste nessas lides, provavelmente não. Andei pouco, Ok. muito pouco. Mas estavas a dizer ainda antes disso? Eu ainda antes de entrar na faculdade, naquele período entre o 10º e o 12º ano, em que a gente tem que escolher um agrupamento para depois seguir uma carreira académica, eu na altura escolhi artes. Porque na altura, quando eu estava a fazer o 9º ano, já havia muita informação de que, a nível de educação física, que o mercado de trabalho estava saturado. Ok. E então, com aquela idade, já tinha esse tipo de preocupação, digamos assim. Então sempre foste pragmático, nunca foste um gajo das ilusões da grandiosidade. Não. Nada disso. Não muito pragmático em tudo. Não deixa de ser giro que sem o teres procurado acabaste. É óbvio que é numa modalidade que não tenha visibilidade de outras. Mas atingiste o estrelato. Tu és dos gajos mais titulados do desporto português. Sim, acredito que sim. Se não me engano, são 18 títulos que tens no total? Ou já são? Nunca os contei. Gosto dessa simplicidade. E há uma coisa que eu digo sempre: eu, cada vez que ganho uma medalha, eu meto-me na gaveta lá de casa e vou atrás de outra. Eu não tenho nenhuma vitrine em casa, não tenho nada. Mas gostas de as ganhar? Gosto de ganhar, gosto de as guardar. Ok. E um dia mais tarde vou pôr numa vitrine, quando deixar de jogar. Então estás a guardar essa parte do usufruto das vitórias para mais tarde. Exato. Enquanto eu estiver a jogar, eu vou querer ganhar mais. Então eu guardo numa gavetinha, não me preocupo em estar a mostrar a ninguém, nem E já agora porquê? Desculpa, Bruno, estar-te a interromper algumas vezes, mas é muito pertinente isso, é diferente do que normalmente... Acho que tem muito a ver com Mas tens medo que de alguma forma embandeiras em arco por estares a... Não, estás a perceber o que eu quero dizer? Não vou envaidecer por chegar a casa todos os dias e ver aquilo todo exposto. Não tem nada a ver com isso. É mesmo uma atitude que eu fui tendo inconsciente e que acho que tem mesmo muito a ver com isso. Mas reconheces que não é habitual. Normalmente não é. Eu vejo isso os titulados gostam Eu vejo isso com os meus companheiros, que eles Claro. em casa deles têm tudo exposto, se for preciso. Claro. E eu não. Eu guardo tudo numa gaveta, bem guardadinho, claro, não a jogo lá para dentro assim às 6 pancadas. Sim, há clubes que até fazem na apresentação de jogadores e de novas épocas, até metem taças que são representativas de participações em finais que não ganharam e coisas do género. Isso já, eu não sei. Mas sou sincero, nunca contabilizei o número de títulos, entre títulos de clube e de seleção. Sei que são bastantes, alguns são marcantes, então sei de cor quantos. Mas no total nunca fiz essa conta. Terás eventualmente mais títulos pelo Sporting de Braga do que pela seleção. Na seleção és tricampeão europeu e bicampeão mundial, certo? Não. Penta europeu. Porque já tinhas os outros. Estes foram seguidos, mas já tinhas. Exato. Ok. Sou pentacampeão europeu. Pentacampeão de mundialito de seleções. Muito bem. Bicampeão mundial. Uhum. E uma taça da Europa. E estes são os mais. Ok. E pelo Braga, são uma série de títulos nacionais. 7 nacionais, 2 taças de Portugal, 9, 3 europeus, 12 e 2 mundiais. Então já ultrapassa as 18 14. Que estão aqui, a informação que me deram. Eu também achei que estava... Quase que eras do Braga. Pois. São 14. Pois. São 14. E com toda a sinceridade, e esta pergunta é sempre uma pergunta mais... a puxar um bocadinho ao sentimento. À evolução, digamos assim. Quando chegaste ao Sporting Clube Braga, devo presumir, corrijo-me se eu estou enganado, que não eras adepto do Braga. Não. Hoje em dia consideras-te adepto do Braga? Mais do que adepto. Indefetível? Eu hoje em dia dou por mim a querer saber os resultados todos, não só do futebol de 11, mas também do futsal, do basquete, acompanhar nas redes sociais as modalidades. Uhum. E a tentar não perder nenhum jogo da equipa principal, porque quer queiramos, quer não, acabamos todos por
por ir... É o mais mediático, é o que leva o nome mais longe, não é? Exatamente. Embora vocês tenham sido dos que mais longe levaram o nome, porque vamos ser realistas, que campeão do mundo, independentemente da modalidade, é um feito que não está ao nível de... Não está, mesmo ser campeão europeu, mas campeão do mundo, porra, estamos a dizer que neste planeta de 8 mil milhões de pessoas... Não há um grupo de 10, 12, alargado, não é? Não sei quantos é que são que podem estar numa fase final, mas será à volta disso. São 11 jogadores. 11 jogadores. Não há nenhum grupo melhor, não é? Sim. Portanto, isso é incrível, não é? Pronto, eu bem sei que as pessoas podem... mas nós se formos ao livro do Guinness estão lá muitos recordes que não interessam a ninguém. Está bem, mas não é o nosso caso. Mas estão lá. Alguém o fez, não é? Exatamente. E nem que o recorde seja o gajo que mais ovos cozidos comeu-os... Não é? Portanto, eu como alguns, mas acho que não tenho o recorde. Mas bater o recorde acho que não. Não. Há um filme muito giro com o Paul Newman numa prisão em que ele tem que comer para ganhar uma aposta, tem que comer não sei quantas dúzias de ovos. E eu estou a lembrar-me disso porque só ver as imagens, os últimos ovos que ele está a comer é tão impressionante que nós ficamos enjoados de estar a ver o filme. Não me lembro do nome do filme, mas é fácil procurarem. Hoje em dia o Dr. Google acede-nos rapidamente. Tu vives em Braga hoje em dia? Não. Aí continuas a morar na Póvoa? Na Póvoa, foi mesmo uma pergunta sem saber, não era nenhuma informação errada que eu tivesse. Não é pertinho. Portanto, tens que ter o mar sempre ali. Sempre. Ok. E a vivência da cidade de Braga, apesar de não morares cá, tens alguma? Partilhas períodos aqui? Não, quando venho a Braga, sou-te muito sincero, quando venho a Braga é para vir treinar, vir à cidade esportiva tratar de assuntos, ter reuniões, vir às galas do clube, vir ver os jogos da equipa. O meu objetivo era perguntar-te se havia algum sítio em Braga que te tivesse caído no goto, mas isso faz mais sentido às pessoas que vieram morar para cá, que são de fora e que... Não é falta de vontade, até porque eu já vim passar um ou outro fim de semana aqui com a minha esposa e com o meu filho. E há algum sítio assim que gostes particularmente? Normalmente o Bom Jesus é sempre um dos sítios que as pessoas falam. Sim, eu gosto. Eu, na altura, pronto, a ideia foi passar um fim de semana diferente. Pronto, acabamos por vir parar a Braga, mas é uma cidade que eu considero uma cidade bonita. Acredito que eu iria gostar de morar em Braga se tivesse praia. Se tivesse praia. Não venho tantas vezes quanto isso passear ou socializar, porque o dia-a-dia é uma correria. Não só pelos meus afazeres pessoais, mas também pelos meus afazeres familiares. Então, acabas por ser mais complicado. Eu esqueço-me que tu tens as duas carreiras, não é? Tu és professor de educação física. Exatamente. Onde é que lecionas? Eu neste momento não estou a lecionar em lado nenhum. És um atleta, és um gajo que tem preocupação com o bem-estar físico. Suponho que andas a pé, muitas vezes. Fazes caminhadas? Não? Fazer caminhadas, não. Não fazes aquele calçadão, aquela marginal toda? É que eu ia-te perguntar... Toda a energia que eu tento é para treinar, não é para fazer caminhadas. Porque eu ia-te perguntar, que sendo tu poveiro, se quando fazias caminhadas dessas, chegavas às Caxinas e voltavas para trás, ou se continuavas em frente até ao forte. Tenho muitos amigos das Caxinas, gosto do povo das Caxinas, da sinceridade, da espontaneidade deles. A minha mulher trabalha nas Caxinas, lá numa farmácia, e não me faz confusão nenhuma ir da Póvoa à Vila do Conde e voltar. Já fiz essa marginal tantas vezes, tanto de carro como a pé. É lindíssima. Nota-se onde é que uma cidade acaba e começa a outra. Exatamente. Penso que as câmaras fazem questão disso. A iluminação é diferente, não é? Tudo. É tudo diferente. Mas eu não acho que seja uma rivalidade daquelas más, pois não. Tem a ver um bocadinho com o futebol também, entre o Rio Ave e o Varzim. Mas as pessoas em si dão-se bem e circulam e convivem. Sim, é como eu digo, eu tenho muitos amigos. Como se fosse uma cidade. Isto que eu vou dizer pode ser um bocado insultuoso para algumas pessoas, mas é preciso meter no contexto. É quase como se fosse uma cidade só em termos orgânicos. As pessoas convivem. Tendo em conta a proximidade e a facilidade com que em 2 minutos se passa de uma para a outra, é natural que se possa dizer isso. A grande rivalidade e os grandes problemas que foram existindo ao longo dos anos tem tudo a ver com o futebol, basicamente. Acredito que em determinada altura do ano, quando está a chegar ao São Pedro, haja ali alguma animosidade. Pois, porque Vila do Conde celebra o São João, se não estou enganado. Exato, não, eu estou a dizer, é mais pela parte da zona sul da cidade da Póvoa, que é o bairro sul e tem o bairro norte. E o bairro sul é muito próximo das Caxinas. Então há ali digamos que uma proximidade que até pode haver ali uma certa mistura, digamos assim. Que a mim nunca me fez confusão, a mim nunca me fez conotar as pessoas de maneira diferente, muito pelo contrário, porque como eu digo, eu tenho amigos que moram em vários bairros da cidade,
tenho vários amigos nas Caxinas, inclusive também em Vila do Conde, dou muito bem com eles, e já que falaste nas Caxinas, aquilo que me vem mesmo à cabeça é a frontalidade e a espontaneidade que eles têm e que a mim me agrada bastante. Claro, e eu gosto, aliás, são duas cidades onde ao longo da minha vida fui centenas de vezes almoçar e jantar. A Póvoa era a praia da infância do meu pai. Aquele velho café que agora está fechado, mas que antigamente era mesmo um guarda-sol, que eu penso que ainda existe, não é? Não, existe, não está fechado. Não, está fechado, quer dizer que já não é, porque sim, originalmente era mesmo um guarda-sol. E depois entretanto fecharam, não é fechado, eu exprimi-me mal, mas quando puseram parede à volta, meu pai lembra-se daquilo ser guarda-sol mesmo, eu já não me lembro dessa parte, mas é muito curioso porque foi um dos primeiros sítios onde ele veio. A minha mulher é algarvia, quando ela veio viver para o norte comigo, para o Porto, e foi o sítio... por ser um sítio que acabou por ser uma coincidência, mas eu sabia que era um sítio que dizia muito ao meu pai, porque era onde ele ia lanchar com o pai dele, com o meu avô, que eu conheci muito mal, e foi nesse sítio que eu disse aos meus pais que ia casar com a Rita. Não deixa de ser curioso. Eu lembro-me que foi num telefonema lá, estávamos lá a lanchar. Portanto, a Póvoa também está de alguma forma ligada à minha infância e à minha vida adulta já. Pronto, foi só um momento mais lamechas, porque há sempre algumas pessoas que veem este podcast que são pessoas sensíveis, com coração, e que dizem: ele às vezes é bruto e diz umas merdas estúpidas aos convidados, mas tem bom coração e é um gajo também lamechas. O amor não quer lamechas, ou quando é porque tem que ser. O amor é importante para ti? És casado? Sou casado. Tens filhos? 2 filhos, um casal. Um casal, muito bem. Não te pergunto o que é que são para ti, porque é óbvio. Eu também tenho um. São a nossa vida. Exatamente. E um dia, tu neste momento, eu não sei, esta parte se for para cortar, tu dizes-me, porque eu não faço a mínima. Era para ter perguntado isto antes, porque tu acumulas a função de jogador com a de treinador, mas não tens o curso de treinador, portanto não podes aparecer na ficha. É assim ou estou enganado? Não. Eu não posso aparecer na ficha como treinador porque apareço como jogador. Não posso aparecer de duas. Mas és tu que treinas a equipa também. Sou eu que treino a equipa. E podemos dizer isto a toda a gente. Sim. É ele que treina a equipa. Toda a gente sabe. Percebem porque é que jogam bem? Porque é um gajo... Viram até aqui... Está-se a cagar para os títulos, sabe que os tem, mas não anda a ostentá-los, e isso permite-lhe ter um grau de exigência com os outros que é desarmante, não é? Tu és dos mais experientes também, estás há 11 épocas no Sporting Clube Braga, estou enganado? Não, estou desde o início do projeto, 2013. Então 8 épocas, ok. E onde é que eu vi o 11? Não, 9 épocas. 9 épocas, esta é a 9ª. Não, esta está a terminar, é a 9ª. E vamos começar no próximo ano. Pois, porque vocês começam o Mundialito é a última competição Sim, desta época, o que eu queria dizer é que o calendário é diferente do futebol de 11. Okay? Eu não sei onde é que tinha as 11, mas realmente estou a olhar e não é aqui. Não é impossível que tenha confundido com outro dado qualquer, porque eu tenho aqui muita coisa apontada que queria falar contigo. Vamos falar um bocadinho da tua experiência no estrangeiro. Espanha, Itália, disseste-me há pouco também... Rússia, no Lokomotiv, embora tenha sido um curto período. Turquia também? Turquia, exato. Ok. E depois tenho todos os países nos quais fui representar a seleção. Foste com a seleção e com o Braga, mas jogar em clubes desses países que implicou viver há algum tempo lá, qual foi o que te marcou mais? Itália. Positivamente ou negativamente? Não, positivamente, e marcou-me porque foi o país onde eu permaneci períodos mais longos durante 2-3 anos. Ok. Não são períodos muito longos, mas... Foi na Roma e no tal clube de Veneza que eu não fixei o nome. Liniano Sabbiadoro. Liniano Sabbiadoro. Exato. E pronto, foi a minha primeira experiência internacional a nível de clubes. Só por isso já marcante. E depois também, como foi o campeonato onde eu permaneci mais tempo e onde eu ficava mais tempo a treinar e a jogar, acabou por deixar a sua marca, digamos assim. Todos os outros foram experiências fugazes, algumas delas nem sequer joguei no país em questão, digamos assim. Por exemplo, eu representei o Barcelona, mas foi a jogar 2 campeonatos do mundo de clubes. Eu nem sequer fui a Barcelona, nem sequer joguei... Então nem sequer viveste a cidade? Nada. Mas Roma, viveste a cidade? Roma sim. A parte litoral. E acabei por conhecer um pouquinho de Roma nesse período. E acabei por fazer a minha lua de mel em Roma, e foi aí que conheci realmente a cidade de Roma. Ok. Como é que é? É tão incrível como parece. Eu sou um fã de cinema. Eu adorei Roma porque
foi uma coisa fantástica, porque eu cheguei lá com a minha esposa na lua de mel e ela é muito metódica também, muito organizada, tinha tudo planeado para a gente poder ir visitar todos os monumentos, todos os centros históricos, e tinha lá a planta do metro e tudo mais. Ao fim de um dia, quando damos por ela, estávamos a percorrer toda a cidade a pé, literalmente, de manhã à noite, e andávamos e parece que não nos cansávamos. Porquê? Porque era tanta coisa bonita para se ver. É de facto uma cidade monumental. Exatamente, que acabava por a mente fazia com que o corpo nada sentisse, digamos assim. Então, e o trato das pessoas foi também dos sítios onde foste. São muito parecidos connosco, os italianos, em termos de simpatia, quer dizer, são efusivos, são. Sim, não, são bastante acolhedores, Uhum. Criei boas relações com os jogadores italianos, com quem joguei, mesmo diretores e elementos do staff. Ainda hoje partilho mensagens com alguns deles e tudo mais. Uhum. E nesse aspecto são muito parecidos com o povo português, são bastante acolhedores. Ganhaste títulos em algum desses clubes que jogaste lá fora? Não, em Itália não. No Lokomotiv de Moscovo, no torneio que participei, fomos campeões. Fui campeão na Turquia pelo Seferisar, e em Espanha pelo Corujo, que é uma equipa da Galiza, ganhei a Taça de Espanha. Muito bem. Acho que esses foram os títulos Tens claramente mais de 18, não é? Porque este número, se for a somar tudo, com os títulos no estrangeiro, etc., exato, muito mais de 18. Muito bem. E entretanto, vens para Braga, estás há 9 épocas, chegamos a essa conclusão agora, exato, que eu tinha a informação errada, no Sporting Clube de Braga. Amas o Sporting Clube de Braga, já percebi. Amas no sentido de que és um indefetível e que segues. Achei muito giro há bocado quando disseste que seguias, por exemplo, os resultados do basquetebol, porque é muitas vezes considerado um parente menor, não é, das modalidades em que tenhamos mais expressão, mas existe e somos consistentes, não é? Exato. Como aliás acontece um bocadinho também com o voleibol feminino, não é? Exato. Estavas à espera, quando vieste para cá, de encontrar um clube, sendo de uma cidade, estamos a falar no panorama mundial, uma cidade relativamente pequena, sim, para o nível nacional já não o é. Estavas à espera de encontrar um clube com estas condições? Melhores, piores? Como é que é estar no Braga? Agora é a parte... Eu sou-te sincero, eu quando cheguei ao Braga não sabia o que esperar. Ok. Ainda por cima numa modalidade que nada tinha a ver com a cidade de Braga. Claro. Ok. Isso é porque agora, já havia estado, já não te lembras do areal do Rio Oeste? Havia uma praia fluvial ali no Rio Oeste há muitos anos que era muito, muito disputada. O clique, digamos assim, naquilo que me levou a realmente consciencializar-me que o Braga era um clube diferente foi quando, apesar de o futebol de praia ainda ser uma modalidade muito recente, já ter, entre aspas, o direito a ter um campo na academia. Ok. Foi o primeiro, é o primeiro clube, e acho que ainda é o único clube com campo de futebol praia na academia, na cidade esportiva. Uhum. E isso aí fez-me logo constatar que o Braga era, sem dúvida alguma, um clube diferente. E depois acompanhei todo aquele processo evolutivo das obras na cidade esportiva, da parte dos balneários. Não me recordo na altura em que conquistámos o primeiro título europeu, que acho que foi em 2017. Antes disso, eu lembro de estar a passear pelos corredores da cidade esportiva, os balneários ainda a serem construídos, acho que foi nessa fase, pelo menos parte deles. E pronto, acompanhei todo esse processo e o crescimento do Braga nos últimos anos é notório, e não só para quem trabalha no clube, mas para toda a gente do panorama desportivo nacional que já reconhece no Braga. Então mesmo em termos de direção, de pessoas, portanto de equipa técnica, etc., sentiste sempre que era um clube que quando apostava bem e fazia exatamente as coisas como deve ser, com uma estrutura sólida. Exatamente, isso aí notou-se claramente desde o início. É claro que Isso surpreendeu-te de alguma forma? Desculpa. Em parte sim, porque pode ser futebol praia, num clube de uma cidade que não tem praia, que não tem tradição nenhuma nesse desporto. Experimentaste o Lokomotiv de Moscovo também, não é? Moscovo ainda é mais interior do que qualquer coisa que é interior, mas tem 2, 3 campos cobertos de futebol praia, tem uma tradição em desportos de areia, mesmo sendo um país que no inverno não se pode andar na rua. Aliás, tem que ser assim, não é? Exatamente. E o Braga nesse aspecto surpreendeu-me, mas depois tudo aquilo que eu acabei por ir constatando
deixou de ser surpresa, já se tornou algo natural e que vai muito ao encontro daquela que é a ambição de uma cidade e de uma direção e de um presidente, não é? E de uma região até, não é? Exatamente, o Braga hoje em dia acaba por ser o maior representante desta região. Vou aproveitar esta altura para iniciar as nossas rúbricas assim um bocadinho mais a brincar. Vamos começar de forma suave, porque tu és um gajo muito sério, muito certinho, segundo o teu irmão. Foi a expressão que ele usou. O Bruno é muito certinho, que é uma coisa que eu acho piada e gosto disso e esta conversa está a prová-lo. Portanto, há uma rúbrica que o que eu quero que tu digas é exatamente o nome da rúbrica. Se eu fosse o presidente... É para estares completamente à vontade. Temos carta branca do António Salvador para dizer tudo o que te apetecer. Portanto, em poucas palavras, mas se tu fosses o presidente do Sporting Clube Braga, o que é que tu fazias? O que é que eu fazia? Sim. Mas o que te apetecer. Epá, Aqui é livre. Se quiseres falar do futebol de praia, falas do futebol de praia. Se eu fosse presidente do Sporting Clube Braga, eu fazia já um campo coberto de futebol de praia para nós treinarmos o ano todo tranquilos aqui. Muito Era bem. aquilo que eu fazia já. Sr. Presidente, eu sei que o senhor vê isto às escondidas quando chega a casa depois do final de um dia de trabalho exaustivo. Está aqui o nosso grande capitão e realmente eu compreendo porque nós não somos propriamente Viana do Castelo, que é o penico dos céus, mas chove para caraças nesta cidade bonita. Portanto, se calhar o Bruno Torres tem razão e talvez, se nos derem essas condições, o Braga possa um dia ser campeão galáctico. Ganhar não só as competições no planeta Terra, mas em todo o sistema solar. Não é que era nunca jogaste contra marcianos, suponho. Não. Está a ver, Sr. Presidente? Está aqui uma falha que o senhor pode colmatar, não é? Então seguimos já para, normalmente, aquela rúbrica que as pessoas ficam assim um bocado mais constrangidas. É a parte que eu sou mais provocatório um bocadinho. Chamam-se perguntas impertinentes. Porque eu detesto aqueles programas em que se fazem perguntas que são mais ou menos combinadas até previamente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas isto acontece nos talk shows americanos, por exemplo. Tudo aquilo que tu vês acontecer no talk show foi previamente combinado entre os agentes, etc. Aquilo parece tudo muito espontâneo, mas não. Aliás, por isso é que também corre tão bem, porque está tudo devidamente encenado. E eu prefiro que às vezes não corra tão bem, mas que haja asa a esta espontaneidade. Estás-te a divertir? Estás a gostar de estar aqui para já, dúvida. Bruno? Sim? Sim. Podes dizer a verdade, olha para aquela câmera. Os teus olhos não mentem, que eu já percebi que és um gajo incapaz de mentir. A tua mulher pode estar descansada. Eu sinto isso. Pode. Sinto isso. Graças a Deus. Viram o esgar que ele me fez? Foi mesmo de confiança. Então é assim, meu querido. E agora vou começar a expor algumas coisas que me deram preciosas sobre ti e que vão estar aqui expostas nas perguntas e que algumas tu vais perceber antes do público, como é lógico, não é? Claro. Vais a um casamento, ok? É um casamento muito importante. E só tens 2 opções de dress code. São só aquelas. Tens que escolher uma ou outra. Tens que me dizer qual delas escolhes. Ou sapatos brancos ou sapatilhas vermelhas. Sapatilhas vermelhas. Ok. Porque o Bruno só usa sapatilhas brancas. Eu estava a ver se ele prevalecia a sapatilha ou a cor. Prevalece a sapatilha. Prevalece o bem-estar. Porque a sapatilha é mais confortável. Muito mais. Então, Ok. com os problemas que eu tenho nos pés, tem que ser sapatilha mesmo. Muito bem. Eu também sou um fã de sapatilhas, ok? Embora... É curioso, eu casei de sapatilhas, estou-me a lembrar agora. Todas pretas, umas leves, se não me engano. Assim de smoking, t-shirt e sapatilhas. Eu t-shirt não, foi mas foi uma tradicional, t-shirt. mas sapatilha branca. Mas eu comprei uma t-shirt Empório Armani de 150 €, uma coisa do género, daquelas t-shirts Aquela que tem a marca até um aqui gordo. grandona. Não, pequenino, discreto, era discreto, depois com um cravo vermelho na lapela. Foi giro, no Castelo de Mértola. Tenho muito boas recordações desse dia. Olha, segunda pergunta, impertinente. Se um dia visses o Jordan a descer a varanda de tua casa através de uma corda de lençóis, estás a ver aquela cena dos filmes, ficavas preocupado ou achavas logo que era uma brincadeira para se vingar de toda a merda que já lhe fizeste? Eu acho que ele, para conseguir me fazer algo para compensar tudo o que eu lhe fiz, eu acho que ia ter que ser mais do que isso. Mais do que isto ainda? Porque eu achei que era uma partida que poderia fazer-te ficar meio hesitante, mas não, se fosse o Jordan, tu percebias logo. Porque esse tipo de partida eu estou-lhe a fazer a ele constantemente. Eu já sou. Constantemente. É a tua vítima preferencial. Preferencial, o Jordan. Desde muito cedo. Muito bem. Hoje, quer dizer que tenho uma excelente relação. Muito boa, muito boa.
Ias acrescentar algo e eu interrompi. Não, isso, tudo o que eu lhe fiz ao longo destes anos, a tendência é ele querer fazer aos outros. Claro. Só que não adianta. Todas as vezes ele chega à minha beira, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Eu, vai tu fazer. O meu tempo já passou. E eu fiz-te a ti, tu agora tens de fazer a outros mais novos. Okay. Não tem que ser eu. Eu agora já não estou naquela fase em que eu tenho que ficar no quarto descansado, a recuperar. Okay. Já não tenho energia para andar aí nos corredores a brincar. Tenho que descansar. Okay. Mas passaram muito bons tempos, tenho a certeza absoluta. Muitos bons. Já vamos falar sobre isso mais um bocadinho. Eventualmente, se um dia a tua estimada e suponho que belíssima esposa te oferecer um fato de 2.000 euros da Hugo Boss ou de outra marca similar, usas ou vais à loja trocar por fatos de treino? Epá, eu ia ter que usar para não lhes fazer a desfeita. Agora, era capaz de ter uma pequena conversa com ela antes para lhe fazer perceber que se calhar a troca poderia ser vantajosa. Mas iria ter que usar. Só usas calções ou fatos de treino, não é? Roupa desportiva. Roupa desportiva, sempre. Muito raramente visto algo diferente. Muito bem. Sempre o conforto. Sempre. E a possibilidade de a qualquer altura treinar. Sem dúvida alguma. Muito bem. Na mala do carro tem sempre material de treino. Já para não falar na barraquinha do Náutico, que é onde eu treino, que também está sempre cheio de material, ou seja, nunca falha. Para mim e para quem vier treinar comigo. O que é que te parece, Bruno Torres, se eu, que tenho algum ascendente dentro deste clube hoje em dia, conforme já perceberam, propuser à secção ou ao departamento que trata das camisolas que o teu nome na equipa do Sporting Clube de Braga passa a ser Fesguinha? Fisguinha. Iria ter bastante nostalgia, sem dúvida alguma, bastante. Mas acho que ia passar uma imagem totalmente diferente daquela, daquela que eu sou dentro de campo. Já agora, sim. Tinha uma razão de ser. Era o teu avô, certo? Era o meu avô paterno, que me chamava sempre assim, porque eu, quando era pequeno, era muito magrinho. Então eu, toda a vida para ele, fui o Fisguinha. Toda a vida. Yeah. Qual foi a pior partida? Vamos voltar ao Jordan, ok? Esta é uma pergunta impertinente em que não tem propriamente truque, mas é para ser sincero. Qual foi a pior partida que já lhe pregaste? Já sabemos que ele é o teu alvo preferencial. Ou uma que possas contar? Epá, tem algumas que se calhar não é conveniente contar. Pronto, uma que seja. Mas por acaso... eu preferia as inconvenientes, obviamente. Uma que me está a vir à cabeça, que seria bastante inconveniente, eu acho que nunca lhe fiz a ele. Agora... a ele, a pior. Ou uma que ele tenha reagido de uma forma algo surpreendente, ou ficado mais lixado, qualquer coisa do género. Lixado. Ele ficar lixado é durante 2 segundos só. Yeah. Primeiro porque ele tem um espírito completamente alegre e aberto a essas coisas. Claro. E segundo porque ele sabe que não adianta nada comigo ficar chateado. Que eu passado um bocado faço-lhe outra vez, que ainda é pior. Claro. Não, mas tem várias partidas assim... desde umas filmagens que eu tenho e que qualquer coisa só lhe faço assim um gesto e ele cala-se logo. Olha, é a vida das pessoas, olha aí, é a minha vida. Passando por filmagens e montagens e vídeos que eu já cheguei a fazer de brincadeiras com ele, as velhas típicas de, esfregar bolos da cara, baldes de água pela cabeça abaixo, sem ser o desafio da esclerose lateral, aquela cena do Bucket Challenge que havia uns anos. Não, sem ser, é aquele só mesmo na portinha mesmo, coisas normais, e depois é um balde de água gelada, areia no meio da cama, lá no fundo dos lençóis, hidratante na almofada. Okay. Misturas assim bombásticas para ficar aquele cheiro estranho nos quartos. Foram várias. Eu fiz bem em fazer aqui uma alteração da ordem que eu tinha previsto e passar para esta pergunta que te fiz agora primeiro, porque a última das perguntas impertinentes vem na sequência do que tu acabaste de dizer e eu quero que tu me respondas com toda a sinceridade, ok? Se eu te pedir para tu me emprestares o teu telemóvel para eu escolher um vídeo à minha vontade e partilhá-lo onde eu entender, tu aceitas?
Eu acho que se calhar, neste momento, eu era capaz de aceitar, porque há muitos desses vídeos que a memória enche. Sim. E estão guardados numa memória externa. Ah, Por isso, neste momento, é capaz de não ter assim nenhum. percebem o planeamento deste homem, percebem porque é que ele é o capitão, o jogador, o mais titulado e treinador da equipa de futebol de praia. Nós somos os melhores do mundo no futebol de praia. Está aqui a explicação. Muito obrigado, foram excelentes respostas, sinceras e inteligentes, aliás, como tens demonstrado ao longo da conversa toda. E eu agora tenho que fazer a pergunta que queria sempre mal estar com os meus convidados, que é, antes do dia 2 e sem contar com outros programas. Isto é uma rúbrica que eu gosto de chamar Quid pro Quo, que eu nunca sei se é Quo ou Quo, não interessa. Um dia há de haver um professor de latim a dizer-me como é que se pronuncia. Mas antes deste podcast, sabias quem eu era? Não. Não fazias a mínima ideia. Sabia desde que começámos o podcast. Só, mas antes disso não. Não. Muito bem. Eu, no teu caso, sabia quem tu eras. Já sabia quem era o Bruno Torres, era fã, porque eu sigo, não te vou dizer que sigo escrupulosamente todos os jogos, mas acompanho regularmente as notícias sobre o futebol de praia, sobretudo quando há as competições mais mediáticas, as fases finais do campeonato, da taça e das competições internacionais. Portanto, eu vou-te sugerir que nós nos sigamos mutuamente. Parece-te bem? Claro. Eu acho que vai ser giro, até porque vou ter inveja quando tu no inverno estiveres a brincar na areia e eu fechado em casa, ou coisa do género. Porque, por acaso agora não, que eu agora vivo uma parte do tempo no Algarve, portanto se calhar vou eu à praia mais vezes do que tu, portanto... Como é que estás no... É Rui Xará Insta. Tudo junto. E o teu como é que está? É Bruno Torres? Tem algum número? Torres Bruno 4. Ai, Torres Bruno. Ok. Torres Bruno 4. Cá está. 12,2 mil seguidores. Muito bem. Tens mais seguidores do que eu, mas eu hei de ultrapassar esta gente toda. Sigam, pá. Estou quase a chegar aos 10 mil, pá. E quando um gajo chega aos 10k, depois começa a haver certas empresas que nos propõem parcerias. Portanto, eu... Como está a aparecer o teu, pá? Rui Xara Insta. Xara? Com X. Sim, eu sei, mas Insta. Rui Xara Insta. Tá? Não? Tá. Já aparece? Já. Pronto. Está feito. Vamos a outra rúbrica da qual eu gosto particularmente, porque normalmente é daquelas que provoca reações mais espontâneas nas pessoas. E aqui não é tanto para encaralhar, é mais para ver aquilo que tu tens sido desde o início, que é genuíno, obviamente, e não seria de esperar outra coisa, num grande capitão como tu e num grande atleta e grande homem, atrevo-me a dizer, porque acho que as pessoas vão discernindo sobre isso. Chama-se palavra por palavra. Ou seja, eu digo-te uma palavra, são palavras que eu entendo antecipadamente, se calhar no final desta conversa escolheria outras, e quem sabe se até não o farei, mas são aquelas que eu acho que te podem dizer algo e eu quero uma reação orgânica tua, estás a perceber? A primeira coisa que te faça sentir, podes usar mais do que uma palavra, ok? Se for só uma, melhor, mas podes usar as que quiseres, está bem? Alinhas nisso? Força. Então vamos lá. Póvoa. Terra querida. Frango. Adoro. Irmão. Uma das minhas razões de viver. Borracheira. Leozinho. Areia. Areia. Nos pés. Sempre. Braga. Amor do coração neste momento. E mar. Amar. Sei lá. Acho que me diz mais a areia. É? Ok. Tenho uma última que me ocorreu agora, não tinha pensado nisso antes. Sardinhas. Gosto muito. É? Sim, sou fã. Portanto, uma dieta de frango e sardinhas era algo que tu... Não. Gosto, mas só como no São Pedro. Ok. E ainda há uma tarte. Tarte gelada. Tarte gelada, que é assim uma coisa que tu adoras, provavelmente das É o únicas... único doce que eu de vez em quando como. Porque tu és muito criterioso. Sim, és um gajo de cuidado. Aliás, eu não sei se vocês sabem, eu posso dizer, porque é público, o Bruno tem 41 anos. Ninguém diz que tu tens 41 anos. Ok? Vai dizer isso à minha mulher. Eu sei que tu és abnegado, és extremamente rigoroso. Lá está, certinho, se calhar era o que o teu irmão queria dizer, era isso. Ainda bem, para benefício nosso. Não és daqueles a quem eu vou pedir títulos que não tenham sido conquistados, porque já conquistaste basicamente tudo. Vou-te pedir que continues a conquistá-los e a trazer coisas. Mas sei que há uma situação que aconteceu uma vez
que foi marcante de alguma forma, ligeiramente fora da caixa, digamos assim. E portanto eu vou iniciar aqui uma nova rúbrica, mais séria um bocadinho para terminarmos. Lá está, aquela parte mais sentimental, não lamechas, que é uma história a guerreiro. Tu és um guerreiro, porque assumiste isso e és dos melhores, não é dos melhores porque os que nasceram assim também são válidos, mas és daqueles que veio por adotaste o clube como teu, e não por nascimento, mas porque percebeste a qualidade intrínseca, tudo aquilo que eu estou farto de valorizar e não quero repetir-me. Mas és um guerreiro de alma e coração. Conta-nos uma história em que tenhas feito algo por outrem, por outra pessoa. Eu estava à espera que tu chegasses lá logo. Tu salvaste a vida a uma mulher uma vez durante um treino. É verdade. Conta-nos essa história. Epá, um dia como tantos outros, em pleno inverno, a fazer o meu treino, uma das poucas vezes em que estava a correr de fones, porque era naquela fase em que treinava sozinho, antes do B e do Léo virem morar para Portugal e para a Póvoa. E estava a treinar ali no meu sítio habitual, atrás do Náutico Bar, a correr de um lado para o outro. E de repente, por acaso, antes disso, eu vi uma senhora que até era minha conhecida a passar e ir na direção do mar com o seu cãozinho. E eu continuei a fazer a minha corrida, no meu vai e vem, paralelo ao mar, e de repente, quando dou por ela, vejo o cão a dar um sprint, a fugir com uma velocidade tremenda por ali afora em direção ao passeio. A minha reação foi olhar para o mar, claro. Porque eu pensei, veio uma onda ou coisa do género, e era mesmo, estava na altura de marés vivas, e a mulher com um grande sobretudo, completamente agasalhada, e eu só vejo a vir a onda e a levantá-la completamente do mar. A minha reação foi correr em direção ao mar e colocar-me entre ela e o mar, porque eu sabia que a onda depois ia levá-la. E na altura a onda levou-a e eu só tive o tempo de ficar parado, levar com ela nas canelas e aguentar-me a água passar por cima de nós dois, porque era uma força tremenda. E lá me aguentei, deixei a onda passar e acabei por conseguir levar a mulher para cima, porque se não fosse daquela forma ela ia em direção ao mar e a uma zona muito rochosa, que naquela zona é a zona mais rochosa da praia da Póvoa. E pronto, foi basicamente isso. Tens a noção... ela teve a felicidade do maluquinho estar ali a treinar de pé descalço na areia. Esse altruísmo não me surpreende minimamente em ti por toda a conversa que tivemos, mas tens a noção, obviamente agora de uma forma mais fria e calculista, que puseste a tua própria vida em risco, não é? Porque a coisa podia ter corrido mal, tu próprio. Eu sei que és um atleta e não estavas com... Sim, óbvio. O instinto foi aquele. Obviamente que nem hesitaste. Se eu não tivesse aguentado com o impacto dela e tivesse ido junto, poderia ter corrido mal, porque claro. É como eu disse, é aquela zona muito rochosa. Não é que eu acho que me fosse afogar se fosse sozinho, mas uma coisa é eu ir naquela direção, poder ir contra rochas, claro. Poder ir junto com uma senhora que eu ia querer ajudar e ela ia me querer empurrar para baixo d'água, que é a reação de quem está aflito. Sim. E aí se calhar poderia ter coisa corrido mal, mas na altura nem passou pela cabeça nada disso. Eu simplesmente reagi. E ainda bem. Só por curiosidade, mantens uma relação com essa senhora? Ficaram próximos? Olha, eu o pouco que conhecia dela, ela frequentava o ginásio onde eu trabalhava e ela frequentava as aulas de hidroginástica. E eu não estava na zona da piscina, eu estava mais na zona da sala de musculação. Então a gente só se conhecia do bom dia, boa tarde, muito esporádico. Sabia quem ela era somente isso que eu conhecia dela, isso e o nome, obviamente. Mas depois dessa situação mantiveram... Não, ela continua a passar ali de vez em quando, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não... Mas achas que ela tem consciência que lhe salvaste a vida? Bem, eu acho que sim, não sei. A simplicidade deste homem é absolutamente desconcertante. Eu devo-te dizer, eu gostei de todos os programas, mas este foi daqueles em que de alguma forma senti uma proximidade maior e uma afinidade maior pela forma como tu encaraste isto, e eu quero-te agradecer muito. Aliás, nem sequer sei se vou conseguir terminar isto com uma piada, porque este gajo desarma-nos a todos e é por isso que é o grande capitão que é. Minhas senhoras e meus senhores, Bruno Torres, e nós agora vamos dar os beijinhos da praxe. E eu hoje, se calhar vou dar 4, pá, porque estou a gostar tanto. Um sítio qualquer que dá-me 3, agora 4 não sei. 4 é em França, acho eu. Acho que é, não é? Tenho a ideia que é em França. Bruno Torres, minhas senhoras e meus senhores. Foi um enorme gosto. Obrigado. Até para a semana, pessoal. Não deixem de continuar a ver este e os outros podcasts, porque qualquer um com qualidade como ele pode ser do Braga.